Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, a gente tem feito vários programas aqui falando sobre música, né? Que é bem legal. Tivemos as meninas de France. Mas hoje a gente vai falar uma coisa que a gente também gosta muito, que é política. Gustavo? É um homem muito importante e faz parte da nossa história aí. É um patrimônio humano que nós temos aqui na cidade de Sorocaba e é uma alegria recebê-lo, viu? Então já começa falando, vamos ver se o pessoal de casa, só pelo que você está falando, descobre quem é. Na verdade, o que eu fiz? Eu fiz um histórico da vida política. Então vai demorar, vai acabar uma hora dele. Vai demorar. Eu fiz um histórico da vida política para vocês entenderem quem é esse convidado. Está aqui, olha. Ele é sorocabano, casado, formado em Direito e Engenharia, filho de um ex-prefeito da cidade de Sorocaba. E ele resolveu seguir os passos do pai, né, na política e, em 1992, se candidatou a prefeito pela primeira vez, né, mas quem, na verdade, levou foi o Paulo Mendes. Em 1994, ele se elegeu como deputado estadual. Em 96, concorreu a prefeito novamente, mas a vaga ficou com Renato Amaro. Como deputado estadual, foi reeleito em 1998. No ano 2000, concorreu novamente para prefeito, mas seu adversário político, Renato Amaro, foi reeleito. Em 2002, assume o terceiro mandato como deputado estadual. Em 2004, como candidato, também tinha a prefeitura como alvo, mas dessa vez foi a vez de Vitor Lippe se eleger. Em 2006, acabou ficando como suplente para deputado estadual. Então, resolveu disputar a vaga de vereador e, em 2008, obteve 9.874 votos, que foi um recorde da cidade até então. Agora é hora de tentar como deputado estadual na eleição de 2010, mas ficou apenas como suplente. Em 2012, ele consegue a reeleição como vereador com uma margem muito boa de votos também. Mas, como um bom brasileiro, ele não desiste nunca. E, na sua quinta tentativa para a prefeitura, ele derrotou o candidato do PSOL, Raul Marcelo, e foi finalmente eleito prefeito da cidade de Sorocaba em 2016. Porém, né, teve um mandato muito conturbado, cheio de acusações, até seu mandato ser cassado no dia 24 de agosto de 2017. Ele retornou ao cargo em 5 de outubro, até ser afastado definitivamente em 2019 pela Câmara Municipal de Sorocaba, por 16 votos a favor da cassação e 4 votos contrários. Porém, sua tentativa de voltar a vereador em 2020 também não teve muito êxito e ficou apenas com 517 votos. Estamos aqui com um homem incansável chamado José Antônio Caldini Crespo, ou, se você preferir, José Crespo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui para batermos um papo sobre assuntos de interesse. Eu não pulei nada não, foi tudo certinho. Não, foi bem na linha. Então, Crespo, a primeira pergunta que eu queria fazer para você exatamente é o seguinte: você costuma ser assim, esse guerreiro incansável na sua vida pessoal também, ou é só na política? Acredito que na vida pessoal, a política acaba sendo um reflexo daquilo que a gente é, porque temos muito mais tempo de vida do que os mandatos que a gente pode cumprir. Eu tive meia dúzia de mandatos, mesmo assim já estou com 68 anos, ou seja, tive uma vida pregressa como estudante, também como engenheiro e advogado, maior do que isso, né? Uhum. Mas com relação a não desistir e a ser um guerreiro, acho que é obrigação de cada um de nós. A vida traz oportunidades, mas você tem que merecer e tem que se esforçar. Eu acredito que esse é o diferencial do cidadão. Aliás, política não é profissão para ninguém, ou não deveria ser. Alguns talvez interpretem assim, mas não é. Você elege, sendo representante de uma quantidade de eleitores da população por um tempo bem determinado. Eu tive meia dúzia de mandatos, tem alguns representantes que não querem ou não conseguem passar de um mandato. Mas isso não importa. O importante é o resultado que a gente consegue trazer, não apenas de obras e serviços ou projetos de lei, no caso legislativo, mas também comportamento, um legado de integridade, de honestidade, eu creio que é muito importante. Sim, e tem muita gente que esquece, né, que você é eleito para ajudar a população, para melhorar a vida das pessoas, né? Tem pessoas que se esquecem desse porém.
Crespo, você estava falando na tua primeira eleição, saíram 4 ícones aqui da cidade de Sorocaba em 92. Fala o nome dos homens. Em 92 fomos candidatos eu, o Renato Amari, o Paulo Mendes e o Hamilton Pereira. E no primeiro turno o Hamilton conseguiu uma posição vantajosa, mas no segundo turno perdeu para Paulo Mendes. Naquela época, o marketing eleitoral não estava no seu auge, mas crescendo. A importância disso, até pela televisão, que ainda era recente a geração de sinal aqui em Sorocaba. Então, o Paulo Mendes conseguiu essa virada, realmente foi marcante naquele ano de eleição, e ganhou de todos os demais. Mas foi, digamos, o lançamento desses nomes, né? O Renato e eu fomos candidatos nessa ocasião, perdemos, mas os dois continuamos tentando e fomos eleitos em vários outros mandatos. Eu também gostaria de completar que essa questão do guerreiro, de não desistir, eu creio que é um atributo da pessoa, do cidadão. A gente, se tem uma pretensão, algo que você acha que pode conseguir, nesse caso público, para colaborar com a população, é verdade. O plano de governo, em cada época, cada eleição, é um instrumento para isso. Se você tem ideias, conhece a cidade, elabora um plano de trabalho para 4 anos, você tem que lutar para tentar. Nem sempre se consegue, sim, porque o executivo só elege um, é diferente do legislativo, que pode eleger uma bancada até, né? Mas o importante é a gente não desistir. Eu nunca tive medo de perder uma eleição. Eu já disputei... Dói. Já disputei 14 eleições. E dói. Na hora que... Para mim, dói durante 3 ou 4 dias. Tomou banho, depois passeou... levanto a cabeça e vou em frente, porque trata-se de você conquistar votos. Um voto já é algo importante de qualquer um conquistar. E, naturalmente, quando tem vários pretendentes, a eleição se torna mais acirrada. Então, você pode perder por uma margem maior ou, em geral, pequena margem. Eu perdi eleições por pequenas margens. Então, a gente tem que entender que isso são resultados apenas, né? Se você tem um ideal, tente novamente. Tem alguns que disputam eleição uma vez, quando perdem, ficam deprimidos ou reclamando do processo e nunca mais tentam, não é? Mas eu prefiro pensar que é melhor a pessoa insistir até que consiga. Mas você acha mais fácil você estar num cargo legislativo, você é um vereador ou um deputado, do que o majoritário, que você vira o centro das atenções? Porque assim, você como deputado estadual, você fica na Alerj, você fica em São Paulo, maravilhoso, manda emenda para Sorocaba, ótimo, maravilhoso, você vira o Papai Noel. Olha só, ele trouxe aqui a emenda para o GPasse, para Santa Casa. É mais fácil, não é? Como você falou agora há pouco, a política e os governos servem, na verdade, aos olhos da população, que são os que mandam, né? São os eleitores que votam. O que eles esperam não é ideologia, discursos desse tipo. Pagamos impostos. Essa palavra já disse, a gente não paga por vontade própria, mas porque é necessário, nesse rateio, para devolver à mesma população, devolvendo de uma forma diferente. Paga mais imposto quem tem, no momento, mais riqueza. Sim. Mas deve receber o contrário disso, aqueles que precisam mais, para garantir a justiça, a paz social. Perfeito. Essa é a tese das eleições e dos representantes. Então, o povo espera obras e serviços de qualquer governante. Para isso, o plano de governo. Você tem que conhecer bem a cidade. Eu estava preparado, tive vários mandatos e comecei no transporte. Isso me deu a possibilidade, eu fazia transporte e pavimentação de ruas na URBS, antes da minha primeira eleição. Portanto, conheci os mais de 500 bairros de Sorocaba, fazendo serviços como secretário municipal. Isso me mostrou os problemas que a cidade ainda tinha. E de lá para cá, nas vezes em que eu fui candidato a prefeito, eu tive, naturalmente, também com a colaboração de várias pessoas em cada época, aquilo que eu sempre considerei o melhor plano de governo. O que as pessoas esperam é isso, resultados, obras e serviços e menos discursos e menos promessas, digamos, inaugurações de coisas melhores para eles. Essa é a expectativa da população. Eu nunca fui, nem sou, como muitos dizem por aí, a pregão da direita, da esquerda. Eu nunca aceitei essa dicotomia. Eu sempre trabalhei pela comunidade.
Claro, você precisa ter um partido para se eleger. Claro. Mas não vai dar tempo de discutir tudo. Mas eu quero colocar que os partidos perderam a expressão. Se você perguntar para qualquer pessoa na política qual é o programa hoje do seu partido, não sabe porque hoje vota na pessoa. a ninguém, antes já não, agora piorou, não é? Vota na pessoa, mas é um risco você votar na pessoa, especialmente se você não conhece. Essa é a vantagem das eleições locais. Para vereador, dá para você conhecer, muitas vezes é um cidadão, um amigo seu do próprio bairro, você conhece o supermercado, a vida dele. vai no clube de campo. É mais difícil desse candidato enganar você, porque tem uma vida anterior que você conhece. No caso de candidatos de fora, como muitas vezes são os candidatos governador, senador, a gente nunca conviveu com essas pessoas. É mais difícil, você se fia no discurso e também na proposta partidária. Mas, finalizando isso, o Legislativo não tem plano de governo. Não tem, porque o trabalho do Legislativo, aquele que deveria ser, há uma distorção nisso. Podemos falar de emendas e outras formas de distorção. Mas quem executa é o Executivo, a palavra já diz. Legislativo seria para aprovar, revogar, modificar leis. Devia ser apenas isso. Mas não é como a população enxerga. A população enxerga que o vereador ou o deputado é uma espécie de despachante junto ao próprio executivo. Isso torna o deputado, o vereador, um refém do governador ou do prefeito. Esse é um grande problema, porque eu creio que um dos trabalhos da Câmara, para a gente falar do municipal, é a fiscalização. O que não significa ficar criticando, procurando problemas. É a responsabilidade de verificar se a condução... Você tem um plano de governo, em tese, todos os quesitos certamente hão de ser bons. A diferença de um plano para outro é a priorização de alguma coisa, na ótica de cada candidato. Mas o problema é a operação, a forma como você faz, como é que você conduz as licitações, as contratações de pessoas, empresas. Aí precisa de muita fiscalização. Mas a Câmara não fiscaliza, cada vez menos fiscaliza, porque o vereador bom para uma boa parte da população é aquele que consegue mais coisas do prefeito. E para o prefeito fazer, ele tem que estar aliado. O voto e a falta de fiscalização do vereador na Câmara. Ele faz vista grossa na fiscalização e consegue a aprovação dos seus projetos para o seu bairro. Então é isso que você está dizendo. É verdade. Essa é uma distorção. Não deveria ser assim, mas temos essa realidade. E o quanto isso tem... Vamos falar em linguagem popular. A barganha. É o seguinte, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê o cenário geral é: quantos vereadores temos? Hoje 20, vamos chegar a 25. Quantos estão com o prefeito, quantos não estão? Você sabe muito bem porque você foi prefeito. É assim que funciona mesmo? É daí para pior. É daí para pior. Há muitos anos, quando os partidos foram criados, essa diferenciação deveria acontecer por ideologia. Isso. Então, partido, por exemplo, Partido Verde, quando foi criado, foi um partido que se propôs no seu programa ideológico de lutar prioritariamente pelo meio ambiente. Sim. Só que essa causa acabou generalizando com todos os demais partidos. Qual é o partido que não tem a obrigação e luta pelo meio ambiente? E o próprio PV, ele também precisa cuidar de educação, saúde e segurança. Então, a ideologia de vários partidos acabou perdendo o sentido. Há quem diga, eu sou um desses, que hoje em dia não deve ser alguma ideologia, porque quase todos convergiram para o centrão. Nos extremos, talvez nas atitudes a gente possa encontrar extrema esquerda e extrema direita. Você encontra PSOL, PT, aí você encontra a extrema direita. Mas se você perguntar para algum desses se eles são de extrema, todos negam. Ninguém é extremo. Não, todo mundo quer ficar no meio. Mas então o que acontece? Não há diferenciação. Todo mundo embolou no meio. Não é por ideologia, porque ela não existe nem no programa partidário e na prática muito menos. Então, a democracia, acima de tudo, é necessária. Mas eu entendo que o futuro dos partidos vai ter que se justificar mais pela alternância no poder do que por ideologia. Tanto faz quem você escolha em cada uma das eleições, ele deve ter um tempo limitado. Por isso, eu sou contra a reeleição para todos os cargos,
até para o Legislativo, Senado, e para o Judiciário, pelo menos nos tribunais, porque o ser humano é sempre o mesmo, é falível. A corrupção que já existia, sempre existiu, agora piorou. Você encontra corrupção não só financeira, corrupção de costumes, o que viola as regras, as leis, em todo lugar. Está muito pior do que antes. Então, já que os governantes têm que ser seres humanos, e, por enquanto, eleitos, essa é a forma de escolher esses representantes. Eu tenho uma proposta que me ocorre. Então, essa é uma dessas coisas que parecem malucas, mas diante dos problemas eleitorais e da prática dos políticos que são eleitos, se muda o nome, mas o comportamento, infelizmente, você verifica depois que é o mesmo dos modus anteriores. operandi é o mesmo. Que você entra num ambiente ruim. Se você é novo, você entra realmente com boas ideias para transformar aquela coisa, você não consegue. Você vai ser excluído desse ambiente. Sim. Se você insistir em acabar com a corrupção dele, do próprio ambiente. É bater de contra com o sistema. Pois é. Eu posso até falar da proposta que me ocorre para resolver essa questão, mas, por enquanto, temos representantes. Pelo menos, se eles não ficarem tempo demais, eu entendo 4 anos é o máximo. Podia talvez ser 5, 6 no máximo esses mandatos. Um mandato, mas sem possibilidade de reeleição. Não daria tempo para que um mau político, ou que foi bom no início, mas desandou, que ele aparelhasse. Aparelhar é você descumprir regras e colocar gente para resolver o seu problema financeiro pessoal, do seu grupo, até do seu partido, né? O que significa corrupção também. Exato. Então, com mandatos curtos, não dá tempo de você aparelhar aquele governo municipal, estadual ou federal. É a melhor solução possível neste momento. Quando você fala aparelhar, na verdade, é que é o seguinte, quando você tem um cargo desse tamanho, muita gente fica devendo favor para você. Exatamente. Então você monta um exército para você que fica devendo favor. Sim, devendo favor. Porque você ajudou. A maioria dos servidores públicos são estatutários, os que fazem concurso. Eles não participam das eleições e nem da elaboração do plano de governo. Você precisa trazer alguns comissionados, que a lei permite, para ajudar nisso. Levar o plano na fase executiva para todos os estatutários, para os terceirizados, a fim de chegar na população, que é o grande objetivo. Mas você tem dificuldades de se comunicar e de conseguir isso. Por isso é que muitas vezes começam esses problemas de corrupção, né? A pessoa começa a tirar proveito do próprio cargo. Isso é mal. Se você pelo menos mudar esse governante num período mais curto, você diminui essa consequência, a chance disso acontecer. Perfeito. Crespo, eu vou fazer uma pergunta, você responde se você quiser. Eu vou querer, pode perguntar. Tá. Quem te derrubou da prefeitura? Veja, a princípio uma meia dúzia de agentes políticos, a maior parte desses vereadores, que queriam propina. Eu não vou dizer aqui, porque nunca investiguei isso, nunca me interessou. Fui vereador, nunca participei de nenhum esquema de corrupção ou de favorecimento ao prefeito de então. Fiz o meu trabalho legislativo, muitos projetos de lei, eu sempre estudava, e estudo até hoje, a obrigação de cada cargo e sigo naquela linha. Mas talvez houvesse, isso eu não sei. Mas comigo, o que aconteceu logo depois da minha posse, é que comecei a receber pressões para propinas de alguns vereadores e também outros agentes políticos. Para votar a favor da prefeitura, dos seus projetos, do que você tinha prometido durante a campanha. Essas pressões vêm em favor de cargos. Se você tiver o cargo, for o detentor do cargo, você pode até atender um vereador, nomear uma pessoa ligada a ele. A lei permite, desde que ele venha trabalhar, prestar efetivamente o serviço e não ser apenas um fantasma. Eu nunca tive, aliás, nem acusação de ter nomeado fantasma, nem acusação eu tive. Todos os que eu nomeei, alguns indicados por vereadores, foi para exercer aquele cargo, aquela função. Só que a quantidade de cargos era pequena. Limitada. Eu tinha que, são comissionados. Sim. Eu tinha que dar preferência para pessoas qualificadas tecnicamente em cada área para conduzir o plano de governo, junto aos estatutários e também terceirizados, voluntários, assim por diante. Então, essa é uma dificuldade que eu tive, mas o pior não foi isso, a procura por cargos, foi a propina mesmo, a gana por mais dinheiro.
infelizmente, podemos dizer que como a população não entende ou vê de uma forma errada o cargo de legislativo, sejam vereadores ou deputados, pedem coisas que não são a obrigação do vereador. Não são atribuições. Vamos falar um pouco mais dos vereadores, né? E isso custa dinheiro muitas vezes. Se a pessoa vem pedir para você, vereador, uma cadeira de rodas ou cesta básica, você não tem, o vereador não tem verba pública para isso. A maneira de conseguir é com o prefeito. Se você for chegado ao prefeito o suficiente para isso, porque ele não tem obrigação de dar para você. Exato. Pode dar para outro vereador que está pedindo. As pessoas que precisam são muitas. E alguns que pedem em determinado gabinete, não conseguindo, vão para o gabinete vizinho. Depende da relação de cada vereador com o prefeito. O problema disso é que o prefeito dá para aquele que, na hora da votação, em projetos que talvez não sejam bons, vota com ele. Então, se você é um vereador independente, você vai ter mais dificuldade de conseguir isso. Daí vem a questão de alguns vereadores quererem mais dinheiro para poder, ele mesmo, poder comprar essas coisas, as benesses que a população pede. Sim. E para isso, então, ele se perde buscando propinas. Só que isso é criminoso. Ele corre muito risco e muitas vezes acontece de haver uma denúncia e ele acabar sendo punido em razão dessa forma de corrupção. Mas foi o que eu sofri e eu não dei. Olha, depois que a presidenta Dilma foi cassada, já tinha havido uma cassação daquela forma. Houve antes do Collor, mas foi diferente. Então, os vereadores do Brasil inteiro sentiram o gosto do sangue. Exato. E perceberam o poder que qualquer vereador em conjunto tem. Há um decreto-lei de 1967, muito antigo, mas que ainda está em vigor, que diz que se o legislativo tiver 2/3 de votos, pode cassar o prefeito sem motivo nenhum. Sem motivo, sem acusação. Geralmente eles conotam como falta de decoro, mas essa expressão é muito abrangente. Qualquer coisa dá para encaixar. Então, se houver vontade política de cassar um prefeito, esse grupo de vereadores, no meu caso começou com meia dúzia e naturalmente foi se alastrando. Eu não dei propina para ninguém, até porque há uma questão ética e também legal. Para você dar propina, você tem que arrecadar primeiro. E aí você que comete o crime. Exato. E como? Superfaturamento. Superfaturamento. Nos contratos, o famoso 10%, que algumas vezes chegam a 30%, 40%, esse dinheiro é o chamado Caixa 2, que o executivo tem capacidade para fazer. Sorocaba, pelo tamanho que a cidade tem e o seu orçamento, hoje, no meu tempo já foi assim, é que eu não fiz. Você consegue fazer um Caixa 2 de pelo menos 5 milhões. Há quem diga que hoje já é possível arrecadar quase 10 milhões por mês de Caixa 2. Se você somar 10% de todos os contratos, desde os pequenos até os maiores, que são transporte, lixo, merenda, você pode chegar em números tão grandes como esse. Só que é crime. Eu nunca fiz, mas se fizer, e os vereadores, alguns, não quero generalizar, eles querem tirar proveito disso, mas depende de você, prefeito, arrecadar primeiro. Veja, não vou citar, como eu não conheço bastidores, mas logo depois que eu sofri esse processo e acabei sendo cassado porque não dei, houve alguns prefeitos próximos que talvez tenham dado, porque vereadores abrem a comissão processante para ameaçar. No fundo, eles não querem caçar o prefeito. Um aviso. Um aviso. Me pague, senão eu poderei caçar você. O prefeito Dirley, de Araçoiaba, me procurou, estava sofrendo, e depois resolveu. Eu não sei como, mas posso imaginar como foi que ele se safou. A prefeita Fabíola, em Votorantim, está sofrendo também. Está sofrendo. E só não foi cassada porque, segundo o noticiário, os vereadores perderam o prazo. Você é capaz de imaginar vereadores perder prazo? Isso não existe. Advogado e vereador, principal, não tem, não perderam o prazo. Conversa, então, essa é a questão, infelizmente, né? E eu não culpo o prefeito que faça isso, sobrevive, né? Quando os vereadores começam com esse tipo de chantagem, eles querem dinheiro, querem propina. Só que é crime. E se você não paga, chega uma hora que eles não têm como voltar atrás. Foi o meu caso. Eles ficaram esperando que eu pagasse até a véspera do dia marcado para cassação. Como eu não paguei, não tinha mais como eles voltarem atrás. Mas você acha que
com a Jaqueline na prefeitura ficaria mais fácil de fazer isso? Porque eu vou te falar uma coisa, eu vou falar o que eu penso de você. Eu sei que você é um dos caras mais trabalhadores que eu já conheci. Eu estou falando para você porque eu já mandei e-mail para você 2h43, 2h45 você respondeu. Isso me assustou. Eu falei, esse homem é louco. É verdade isso. Eu falo isso para todo mundo. Você recebe todo mundo. O Manga hoje faz isso, mas isso você já fazia no seu tempo. Você recebe as pessoas, mesmo que seja para falar, não consigo. Tô errado no meu diagnóstico? Perfeito. Você me conhece porque foram muitos anos. Exatamente. Mas você gosta do enfrentamento. Gosta não. Se tiver problema, você, vou falar o termo, põe o pau na mesa e fala aqui, ó, a situação é essa. Estou falando porque eu conheci todo o teu staff, inclusive na época o Eloy, que era teu assessor de imprensa e que chegou até a infartar, e ele quase morria todas as vezes que você ia, ou na Jovem Pan, ou na não sei o quê, ou não sei o que lá, e virava para mim e falava assim, é impautável esse homem. Estou mentindo? Não tá, mas a questão eu sempre procurei fazer a coisa certa. Sim. E em 4 anos, porque eu não contava com uma reeleição, que poderia acontecer, como sempre, mas eu entendo como cidadão, a minha visão é como um cidadão eleito para um mandato temporariamente. Essa sempre foi a minha visão. Então, o plano de governo, que era um plano muito bem feito, não foi só da minha cabeça. Não se esqueça de que eu recebi a campanha do Renato, que durante mais de ano reuniu pessoas, técnicos, não só políticos, para elaborar diante das demandas, necessidades. Era uma junção você e o Renato. Eu cheguei, fiz a minha complementação, havia coisas a mais que eu acrescentei. Eu acreditava nesse plano e tinha que cumprir o plano todo em 4 anos. Então havia uma pressa, havia prazos a serem cumpridos. Então, se eu estava fazendo a coisa certa, esperava que todos fizessem também a coisa certa. É nesse sentido. Mas, infelizmente, aquela pressão, chantagem mesmo dessa meia dúzia de vereadores foi prejudicando, impedindo o governo de executar as obras e serviços. Um montão de denúncias que não levaram a nada logo depois ou até hoje, porque elas geraram, além da cassação, vários processos judiciais que eu estou ganhando todos. O tempo está mostrando que a gente estava certo no sentido de que as acusações, todas elas eram falsas. Acusações feitas para atrapalhar o governo. Ou seja, eu não perdi muita coisa, eu gostaria de ter ficado 4 anos, pelo menos. Isso não foi possível. Mas em 2 anos, mais de 500, na verdade foram 523 entre obras e serviços, grandes e pequenas, que nós conseguimos terminar ou deixar quase prontas. O resto nós não conseguimos, mas houve uma descontinuidade, porque eu não fui para o cargo para roubar, eu não tinha essa pretensão. Então, eu estava lá para dar de mim em benefício da cidade. Você tentou 5 vezes. Fiquei menos tempo, voltei para a minha vida privada, minhas profissões como advogado principalmente. Quem perdeu foi a cidade na descontinuidade, porque mesmo a Jaqueline não tinha conhecimento completo do plano. Caiu no colo dela. Ela não estava preparada. Ela não tinha um plano para a cidade. Na verdade, isso que eu vou dizer não é necessariamente uma crítica para ela, mas pela forma como foi cassado e ela acabou assumindo, ela entregou o governo para os vereadores. Isso. Você pode ver os cargos, as pessoas, o loteamento de partidos e de vereadores. E o plano de governo foi descontinuado em muitas coisas. Até mesmo aquilo que foi uma sugestão dela, mas que eu encampei e executamos, que foi botão do pânico. Até isso acabou. Não tem mais botão do pânico em Sorocaba. Quer dizer, essa é uma descontinuidade. As coisas boas que você inova, você tem que insistir, porque pressões sempre tem. Pressões você sempre desagrada alguém. Sempre tem alguém mamando na teta da corrupção e quando você interrompe essa pessoa... Cara que ganha continuamente aquela licitação, aí ele está com aquela empresa que sempre ganha, mas às vezes a empresa tem até estrutura, mas ela ganha a licitação. E aí o que acontece? Você tira aquele benefício daquela empresa, a partir daí você arrumou problema com gente grande. Porque nós estamos falando que aqui em Sorocaba, nós temos um lado ainda provinciano, de 40, 30 coronéis aqui. Coronéis que eu falo é jeito de falar, mas é gente que manda e tem um poder aquisitivo altíssimo. Se você tira esse privilégio, você tem problema, ou não?
Com certeza tem. As pessoas se acostumam na coisa errada, muitas vezes, e acham que aquilo é normal. Se você chega para cumprir a lei, fazer a coisa certa, você começa a desagradar esse tipo de gente. E esses se unem também. Como eu falei, houve meia dúzia de vereadores que começaram a conspiração, que chegou ao golpe contra mim, mas esse grupo agregou outras pessoas, alguns nem vereadores eram. Só que eles foram inteligentes, eles sabiam que eu tinha sido eleito democraticamente e com uma votação muito alta, de mais de 180 mil pessoas que confiaram em mim e naturalmente estavam esperando que o meu plano de governo fosse executado, porque o que você faz na campanha, na televisão e até nos bairros diretamente, você fica anunciando o que pretende fazer. É como o voto deve acontecer, em razão da pessoa, pelo currículo, pelo passado dela. Se ela foi uma boa pessoa e um bom político antes, possivelmente vai continuar sendo bom. Vamos ver o plano de governo dele, se é bom para a cidade. Eu fui eleito com essa grande votação depois de quase 30 anos de um trabalho. Trabalhador, isso é obrigação de todo mundo, eu aceito. Sempre fui trabalhador e motivado. O volume de trabalho depende muito da motivação. Eu sempre tive grande motivação pela política, então realmente sempre trabalhei muito e com muita honestidade também. Nunca, antes do momento da cassação, eu fui acusado de qualquer desonestidade. Nem isso, as pessoas sempre souberam e continuaram sabendo que eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre vivi do meu salário, minha vida é simples, o carro que eu uso atualmente é de 2013. Eu tenho uma vida simples e isso me apetece. Não é problema. Mas, infelizmente, essas pessoas perceberam que para me cassar, eles precisavam ter 14 votos. Esse número foi crescendo dia a dia. Mas eles tinham que me difamar antes. Essa é a questão. Isso. Que eles, então, com auxílio de... Você precisa do apoio popular. Com auxílio de uma rádio na cidade, de uma pessoa que se associou ao grupo, houve durante meses uma campanha de difamação, baseada em acusações falsas, que eram evidentemente falsas, ou que hoje, passados alguns anos, já se tornaram falsas até por decisão judicial que veio em meu favor. E outras ainda. Mas isso ninguém noticia. Não noticia. Porque não dá notícia. Realmente, não. É normal não noticiar, né? Mas o meu problema foi esse. Essa campanha, então, fez com que a população ficasse na dúvida. Até um parente seu, um grande amigo seu, se começa um boato de que ele cometeu um crime, você perguntando ou não perguntando diretamente para ele, você já começa a duvidar. Mas nunca mais ele vai ser o mesmo. Pois é, então esse é o problema, né? As pessoas passaram a duvidar e quando a Câmara me cassou, finalmente, depois de alguns meses de difamação, então a população, vamos dizer, ficou chocada simplesmente, não fez nada. Você me fez lembrar agora que o chefe da propaganda nazista, né, o Joseph Goebbels... Esse é o ponto, é verdade. Ele falava que uma mentira contada 1000 vezes, né, se tornava verdade. Hoje, com a internet, isso é muito mais rápido do que isso, porque é muito fácil. Você acha que essa mentira contada 1000 vezes manchou a sua vida política, tanto que você teve muito poucos votos quando você se candidatou de novo a vereador? Você acha que você consegue limpar isso? Eu não sei, mas também não me faz diferença, não preciso limpar. Esse é um ponto, sabe? A minha consciência nunca me acusou, pelo contrário, eu sei que sempre procurei fazer a coisa certa. É claro que falhas sempre podem acontecer. Aliás, só não comete falhas quem fica em cima do muro. No caso da política, só fazendo discurso, prometendo, não fazendo nada. Quando você começa a fazer as coisas, pode ser que haja falhas, porque você tem que descer do nível estratégico, que é o plano de governo, para o tático e para o operacional. Você envolve cada vez mais pessoas. Para fazer uma licitação, depois contratar uma obra e fiscalizá-la, você vai usar os 10 mil estatutários da prefeitura. Isso começa com o plano de governo, com os comissionados, mas vai aumentando. Então, você é obrigado a delegar. Eu tive sempre a consciência de que fiz o melhor. Nenhuma das acusações me deprimiu, mas houve a cassação. Então, eu não tenho necessidade, não guardo rancor, não tive desejo de vingança, mas estou vivo. Eu não faço política partidária, nem pretendo ser candidato novamente, mas acompanho a política institucional, até pela minha formação como advogado. Eu sou pós-graduado em Direito Público, é o que eu tenho feito agora, ultimamente. Eu gosto disso.
E acho que eu já contribuí durante quase 30 anos. Agora eu tenho acompanhado numa fiscalização, tenho feito representações, entrado com algumas ações populares, do que eu não dou notícia, não tenho necessidade de fazer estardalhaço. Algumas dessas contra posturas do atual governo. Uma dessas, citando como exemplo, é o tal desassoreamento do Rio Sorocaba. Eu provei para o Judiciário, que está estudando, e acho que tomará... Aliás, saiu no Cruzeiro do Sul, meia página ontem, sobre isso, do André Cordeiro, que acabou encampando a denúncia que eu já fiz no ano passado. Foi o que mandei para o Ministério Público, que todo esse dinheiro que o atual prefeito está gastando está sendo jogado fora, não está servindo para absolutamente nada. Não é eficaz. Não é eficaz, a não ser para parecer aos que passam pela marginal que o prefeito está trabalhando. Quer dizer, está trabalhando, mas está jogando fora dinheiro. Não é assim que o desassoreamento deve ser feito. Então, eu tenho feito alguns trabalhos jurídicos nessa linha, mas eu não faço estardalhaço, nem faço release a respeito disso. Sou um cidadão, eu me considero um cidadão atuante, tenho um preparo que esse currículo meu de 30 anos me deu. Sim, com certeza. Então eu vou fiscalizando, ajudando a fiscalização que deve acontecer sempre. Pô, vamos para o intervalo, porque se deixar, cara, tenho muita coisa para perguntar. Vai precisar até a parte 2, viu, Cristian? Tá bem, eu estou tentando me conter, não falar demais. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. A vida vai bem, obrigado, mas tudo pode acontecer. Seu carro quebrou? Chama logo o reboque e leva para sua oficina de confiança. Aqui em Sorocaba, eu confio na Julião Auto Center. Eles trabalham com nacionais e importados, injeção eletrônica, suspensão, freios, escapamento, câmbio e embreagem. Não pense duas vezes. Julião Auto Center. Mesmo na correria do dia a dia, lembre de conferir a bateria do seu carro. Evite dor de cabeça. Linear Baterias tem baterias de qualidade e parcela em até 10 vezes no cartão. Linear Baterias. Sorocaba, São Paulo. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Voltamos aqui com Crespo, né, ex-prefeito de Sorocaba. Crespo, eu queria falar o seguinte, você lançou um livro agora em 2023 chamado A Conspiração dos Sem Mesada, né? É uma obra de ficção passada no século passado, estou certo? No segundo reinado, tempo de Dom Pedro II. Isso. O que tem a ver essa história com a sua cassação? Não tem nada a ver de uma certa forma, mas sabe, isso que eu fiz acabou ficando como ficção num legado do meu governo. Ali, se a pessoa lê, embora não esteja centrada em Sorocaba, é uma cidade chamada Chiririca da Serra. Mas os bastidores, o meu legado é mostrar para o cidadão comum, que nunca foi candidato, nunca exerceu algum mandato, como acontece desde o segundo reinado, esse é o ponto. Infelizmente, a política não mudou tanto. Mudam as moscas, como se diz vulgarmente, mas aquela coisa continua a mesma. E eu acho que está piorando até. Está piorando. Então, o legado foi para que a população, o cidadão, a cidadã entenda, perceba, com o testemunho de alguém que vivenciou isso na pele durante quase 30 anos, mas especialmente como prefeito. Porque no legislativo você não sofre tantas pressões, você não tem capacidade de arrecadação, nem tem o talão de cheque para dar propina. Mas no executivo, sim, eu não esperava que as pressões e essa chantagem fosse tão grande. O livro é ficção, mas serve como uma demonstração de como estão os bastidores da política brasileira, quem sabe até internacional. Para isso diminuir, acabar, teoricamente, tem que prevalecer os valores.
Só que hoje nós estamos nos distanciando cada vez mais de valores. Que são valores? Fazer a coisa certa. Sim. Ética é algo mais abrangente do que as leis até. Valores de Deus, de família, de pátria, liberdade, são valores. E, portanto, as pessoas estão se afastando disso, em razão de uma certa ideologia que ainda existe por aí, dizendo que cada um pode fazer o que quiser, até atropelando o próximo. É o contrário do que pregam as religiões, né? Você amar e respeitar o próximo. Aqueles que pregam isso e os que acabam adotando essa prática, é proibido proibir. Você pode fazer o que você quiser. Careta, faz o que você quiser. Pois é, infelizmente seu corpo, isso está suas crescendo. regras, aí viva o aborto, usa droga aí na rua onde você quiser, aí destrói uma família inteira. Se for falar, mesmo que fale com uma certa carinho, com respeito, você vai ser agredido. Não só pela pessoa que está fazendo a coisa errada, mas pelos outros que observam você chegar e apelar para o bom senso e para que ele cumpra as regras. Você não pode ter medo de pregar valores de forma alguma. Inclusive, esse homem aqui, você sabe como é que eu convidei ele para a entrevista? Eu encontrei ele no Salesiano, na missa. Foi ou não foi? Sim, sim. Cara, quem está buscando a Deus não é melhor que ninguém, não. Mas nós estamos dando um passo a cada dia através, buscando o Criador e buscando respeitar o que é certo, o que Deus nos ensinou. Nem falhos somos todos nós. Não existe perfeição. Nós vamos errar, né? Mas a gente sempre tem uma raiz para voltar. É assim que eu penso, quem tem religião, seja evangélico, católico, espírita. Estou errado? Não, está perfeito. Existem tantas religiões. E se você analisar, todas, eu não me lembro de alguma diferente disto, pregam amor ao próximo. Você acreditar que existe um ser superior, você pode chamar de Deus. Para mim, Jesus Cristo é Deus. Sim. Eu sou um cristão católico, mas mesmo aqueles que não são cristãos, que têm uma crença, se a crença for legítima, ela é válida. E todas essas pregam amor ao próximo, o respeito, a empatia em relação ao próximo, que é até na política um objetivo, como eu falei no início, né? A política serve para arrecadar dinheiro e redistribuir. Mas alguém diz, bom, mas para que eu vou arrecadar e distribuir de novo? Não é na mesma proporção. Esse é o ponto. Para você obter paz e justiça social, você cobra mais imposto de quem tem mais hoje e devolve mais para quem precisa mais. Agora você vai dizer, mas então o rico de hoje paga? Paga, porque as famílias ricas hoje não foram ricas o tempo todo. Eu não me considero rico, mas minha família, à custa de muito trabalho, dedicação, e as gerações, várias gerações, todos foram imigrantes, italianos, espanhóis, e vieram aqui sem nenhum bem, nem dinheiro. Foram operários e também camponeses. Meus avós, todos os meus 4 avós, e que lutaram na vida e progrediram. Os filhos já estudaram, eu também estudei. Ou seja, quando a pessoa faz a coisa certa, de uma geração para outra, pode conseguir melhorias. Então, se a pessoa é rica hoje, ele não foi rico sempre. Sim. Graças aos antepassados e, naturalmente, ao trabalho dele, e pode perder tudo também. Tem muitos ricos que, como se brinca dizendo, né? A pessoa luta, o neto consegue ficar rico, o bisneto ou o tataraneto acabam perdendo tudo. Tudo. Faz parte da vida isso daí, é a mobilidade social. Se você conseguir manter seus valores, você sempre vai se dar bem na vida. É que algumas vezes é difícil a família, ao longo das gerações, manter os mesmos valores. É verdade. Daí você tem que dar lugar para outros que vão crescer. Então, para falar de dar lugar para outros, nós estamos falando aqui de um final de mandato do Manga, né? Há controvérsias, tem gente que acha ele popular, tem gente que acha ele populista. Ele esteve aí sentado onde você está. E eu queria que você fizesse uma avaliação fria, tá? Tira o estômago da história e como está indo o nosso prefeito Manga. Vamos dizer, poderia estar fazendo mais. Algumas coisas, eu até vou dizer com muita sinceridade. Não considero o Manga uma pessoa maldosa. Também. Eu considero, e acho que as pessoas já perceberam, ele é ambiciosa. Ele tem uma história ligada a isso.
O pastor da Igreja Mundial, o Valdivino, que era de Sorocaba, encontrou o Manga na sarjeta, o tempo que ele era viciado em drogas, e o recuperou, deu a ele uma chance. Verdade. E logo depois pôs na cabeça dele que ele foi ungido pela igreja, que o encontrou na sarjeta, mas o recuperou para ele fazer política. Algumas igrejas, isso tem aumentado, algumas igrejas já se politizaram há décadas, outras não, me refiro às igrejas em geral. A Igreja Quadrangular é uma das primeiras que se politizou. Isso tudo tem dois lados, pró e contra, né? A igreja que se politiza acaba conseguindo com mais rapidez e facilidade as demandas que ela quer. E são demandas boas, eu acredito. Mas no jogo político depende de você ter seus representantes, se vão conseguir ou não. O problema é que quando você politiza a sua igreja, você acaba trazendo para dentro da igreja, que deve ser um ambiente santo, mas os problemas da política vêm para dentro da igreja. Naturalmente. Esse é o problema da politização. Bom, a Igreja Mundial, como a Universal e outras, já se politizaram há um bom tempo também. Então, o pastor deu essa missão, e o Manga acreditou que eu sou religioso. Ele acreditou que era o enviado, que ele era era escolhido. Ungido. Então, e tinha pressa, ele quer ser presidente da República. Ele mesmo já deixou escapar que esse é o grande objetivo dele, passado pelo bispo, né? Ok, um objetivo legítimo. O problema é que para chegar tão alto, você precisa correr, né? Porque, veja, é cada vez mais difícil você conseguir até legenda. Sim. Até deputado federal você até consegue legenda. Pode se eleger ou não. Dali para cima o jogo é muito mais difícil. E você tem que entrar em esquemas, são cobras nem sempre criadas, corruptos, donos de mas partido, esquemas, tudo isso. Então, ele queria logo vencer a instância municipal, não podia esperar que fui eu que abri as portas para ele na política. Ele se elegeu graças a gente ter aceitado no nosso partido em 2012. E veja, por isso que ele não é maldoso, mas ele é muito ambicioso. Para ele, os fins justificam os meios. Esse é o problema. É um assunto muito polêmico. Não é o caso da gente esgotá-lo hoje. Mas se você acha que, ainda mais se foi Deus mesmo que mandou ele ser presidente, qualquer coisa no caminho tem que ser derrubada mesmo, seja legal ou ilegal, moral ou não. O objetivo. Isso tem um pouco a ver, essa história dos fins justificam os meios, agora saindo um pouco do Manga. O Zé Dirceu, na época em que ele estava sendo preso, ele acabou confessando que tinha feito corrupção. Quer dizer, quem criou o mensalão foi ele, lembra? Ele. Pois é, mas ele ainda tentou escapar com isso. Não, mas eu roubei, mas não foi para mim. Eu roubei pela causa. Fins que justificam os meios. Se você tem uma causa política, nesse caso, Zé Dirceu não é religioso, mas a causa política de implantar o comunismo no Brasil é uma causa nobre para ele. E então, tudo que você precisa fazer, seja roubar, matar, etc., é válido diante da causa. Sim. Esse é o problema do jargão, os fins justificam os meios. Mas voltando ao Manga. O caso é que ele fazendo marketing o dia inteiro não tem tempo para administrar. Porque para você administrar 10 mil funcionários, ele aumentou o número de secretarias, 30 e poucas secretarias, então você tem que estar presente. Metade do dia você tem que estar presente para saber como é que estão os processos administrativos, cobrar prazo, etc. Quer dizer, não tem nenhuma coisa grande que o Manga esteja fazendo atualmente. Esse é o grande problema. Essa é uma crítica que eu escuto muito. Ele tem feito a zeladoria, que é manutenção. Importante na cidade, você fazer manutenção. Pois é, o desassoreamento do rio é uma manutenção. Está sendo mal feita, dinheiro jogado fora. Mas tirando a zeladoria que ele está fazendo, quer dizer, os viadutos que ele construiu foram viadutos que ou eu tinha iniciado ou o dinheiro fui eu quem conseguiu. Seja o do BRT, que não é só comprar ônibus, toda a pavimentação que está sendo feita até agora com dinheiro que eu consegui do BRT. A CAF também, aqueles viadutos lá na JJ Lacerda, dinheiro. Então, esses viadutos, ele terminou os viadutos. Ok, terminou. Ninguém que consegue o dinheiro, geralmente não consegue inaugurar a obra porque esses prazos são alongados. Então, é normal que um prefeito deixe para o seu sucessor fazer. Claro. Mas estou dizendo, muito pouca coisa ele inovou. E tem ele muita terminou coisa as de que obras a cidade e fez precisava. Bastante marketing. Veja, por exemplo, na saúde. Notícias de jornal atualmente, só de cardiologia,
Deu no Jornal Cruzeiro do Sul essa semana. Tem mais de 5.000 pessoas que estão esperando há mais de 4 anos uma consulta no especialista em cardiologia. Isso aí é condenar à morte muita gente. Se tiver Câncer, cardiologia. Então, veja, a solução. Eu, no primeiro ano do governo, trouxe uma entidade que era uma organização social, não era empresa, não era lucro que buscava. O CIES Global, que já tinha feito esse trabalho lá em São Paulo, pela Prefeitura de São Paulo, muito bem sucedido o governo do PSDB. O vereador Luiz Santos foi quem me indicou. Contratamos. Eles iriam zerar todas as consultas de especialidade e todos os exames. Eles trouxeram carretas até com tomógrafo, ressonância magnética, só que os mesmos agentes que já estavam planejando me caçar chamaram aquilo de tenda dos milagres. Começaram a inventar mentiras e acusações e acabaram... Porque era móvel, é isso? Era móvel, elas estavam em cada hora em um lugar. Era um trabalho temporário, por isso, é o que eles faziam. São Paulo já tinham feito. Para as pessoas não ficarem no sol e na chuva, então as pessoas no salão de espera ficavam embaixo de uma tenda. Mas depois o atendimento era feito em containers metálicos, navais, que eram escritórios. E a qualidade do atendimento é excelente. Médicos que trabalhavam 8 horas por dia. Não dá tempo de falar, mas os médicos de Sorocaba são os que menos trabalham no planeta Terra. Trabalham 3 horas por dia, o médico de Sorocaba. Então, em 3 horas de jornada, 15 horas por semana, quantos pacientes você E quantas consegue vidas atender? se foram no meio desse Não, tempo? então eu estou citando o Manga. Não é uma pessoa maldosa, apenas ambiciosa e que está fazendo a zeladoria na cidade, mas podia fazer muito mais e, infelizmente, não dá tempo para ele fazer porque ele só faz marketing. O plano dele, agora todo mundo já sabe, ele mesmo deixou escapar. É um plano, digamos, legítimo. A população é que vai decidir. Ele vai sair para a reeleição, mas todo mundo sabe que ele vai copiar o que a Simone Marchetto conseguiu fazer lá em Itapetininga. Vai ficar mais 2 anos, renuncia, deixa o governo para o vice. Por isso que a disputa maior agora não é... São 4 partidos brigando por Ele vice. vai ser o candidato a prefeito e acho que vai ganhar. Vai ganhar. Aliás, nem tem. Quem é o adversário dele? Não tem. Então vai ganhar por WO. Político, né? Vai ganhar por WO. Só que é o seguinte, vai ficar 2 anos. Porque nessa carreira que ele não pode ficar sem mandato, né? Ele quer se eleger federal, como a Simone fez. E o problema é o seguinte, quem é o vice dele? Então é bom que a população saiba, acho que isso vai ser muito falado na campanha. Ele não tem como negar, porque ele vai fazer isso. Ele deixou escapar. Eu conheço 4 nomes. O vice dele é que vai ser o prefeito. Quer dizer, esse é o problema. As pessoas têm que votar no vice do Manga se acreditarem que essa pessoa vai fazer um bom trabalho. Agora nós vamos eleger o vice como prefeito. Essa é uma questão anômala, mas que está acontecendo em Sorocaba. Você vê o que é um cientista político? Você vê, ele já fez uma análise que é real, Projeção, porque né? essa projeção é real. Uhum. Ele realmente vai sair para prefeito, ele ganha a eleição, porque, como você disse, é quase WO. Não tem adversário aqui, a família Amari já perdeu totalmente a força, o Flávio não vai ser maluco de sair aqui porque vai perder para ele aqui. Até porque... Vitor Lippe talvez tivesse chance, mas ele como deputado está muito bem distante daqui, é o que ele está fazendo e está trazendo melhorias para Sorocaba, não tem adversário. O prefeito, tudo indica que, não só pelo nome, é um nome que tem em currículo. Resta saber se a população o quer como prefeito, que o vice vai ser prefeito, que é o Cláudio Sorocaba 1, que deverá ser o vice do Manga. Até porque ele, como presidente da Câmara, engavetou todos os pedidos de CPI e de comissão processante que apareceram, mais ou menos que o Arthur Lira e o Pacheco fazem lá em Brasília. Quer dizer, o Legislativo tem a capacidade, recebe esses pedidos, mas o regimento interno permite que engavete. O engavetamento de um pedido desses, de CPI ou de comissão processante, é uma prerrogativa do presidente. Então você tem um presidente. Eu não tive esse presidente porque eu sempre respeitei o legislativo, eu nunca fiz interferência ou pressão nenhuma, nem para aprovar os meus projetos de lei. Você acha que isso é um erro? Sim, porque você acaba com a autonomia do poder. A Câmara, ela acaba... Mas você acha que você cometeu esse erro de diálogo mesmo? Com quem estava? Diálogo é importante. E eu tive diálogo com relação à tramitação dos projetos. Explicar o projeto, por que socialmente o projeto era importante.
Quando algum Eles não queriam essa discussão. Essa discussão eles não queriam. Já vejo que vocês aqui sabem mais do que eu. É isso mesmo. Eles queriam propina. O diálogo que eles queriam era propina. Isso eles queriam muito, esse diálogo. Eles não queriam me caçar, queriam receber propina. Só que eu não dei. Chegou na última hora, não tinha como voltar atrás e aí tiveram que caçar. Mas então, eu sempre dialoguei e muito com os vereadores. Prioridade total no diálogo. Eu, inclusive, visitava bairros junto com o vereador do bairro. Fui na Câmara muitas vezes, não só em plenário, mas para conversar com vereadores. O problema é que o diálogo era propina. Eu não dei. Agora, deveria ter dado. Veja, hoje eu digo para qualquer candidato, aqui não vai ter mais nenhum, né? Sobrou só o próprio Manga. A prefeito, que melhor que ter e corra os riscos de cometer esse crime e ser pego, porque senão você não governa. Infelizmente, se teu caso era Soiaba, se está afastado no tempo, já trouxeram a Fabiola aqui? Não. Não sei se ela vai contar as verdades, tá? Mas então, ela está sofrendo esse processo. Eu não conheço, como já disse, os bastidores, mas é isso aí. Quer dizer, quando não tem motivo, até porque é o seguinte, se o prefeito está fazendo alguma coisa errada, faça denúncia para o Ministério Público, ponha no judiciário isso daí. Aliás, no do judiciário, embora seja mais demorado, quando a punição vem, costuma ser mais pesada do que a cassação. Sim. Pois é, pode ser multa, pode ser prisão até. Mas quando fica só no legislativo, no meu caso, não teve testemunha nenhuma contra mim, não teve depoimento, nem processo tem. Se procurar o processo hoje não vai nem achar mais na Câmara. Eles nem guardam esses processos que são feitos de cassação política, por exemplo. Então, veja, é um processo ruim para a cidade. É verdade, é verdade. Você sabe que eu tenho duas imagens suas assim simbólicas. É uma mostrando toda a sua gentileza, você entregando uma flor para Jaqueline. Sim. Se deu por causa de quê? Dei pelo seguinte, veja, pela minha ética, eu não sou ingênuo. Alguém que já tinha 20 anos de política, percebendo tantos esquemas e coisas ruins, eu não podia ser ingênuo. Então, nunca fui ingênuo nesses anos, né? Mas eu olhar o lado positivo. Eu sempre procuro enxergar o comportamento das pessoas. A princípio, eu vejo o lado positivo. A pessoa tem que me provar que é ruim para que eu a encare desse jeito. A Jaqueline era despreparada, realmente. Só que o Renato queria tempo de televisão do PTB, falou com o Campos Machado. Ele disse, olha, eu dou, mas tem que pôr uma mulher como vice. O Renato aceitou. Depois ele desistiu da campanha e me passou o bastão. Eu lembro bem. Me pediu para ficar com a Jaqueline. Eu fiquei, faltava uma semana para a convenção. Não tinha nem como escolher. Pois é, agora veja, o vice no Brasil, tem países que nem tem vice mesmo. Esse é um cargo que está desaparecendo. Aqui ainda tem. Ainda ganha salário sem fazer nada, por sinal, aqui no Brasil. Mas é um cargo de expectativa. Esse é o cargo de vice que fica esperando o titular morrer ou ficar incapacitado. É isso. Só que eu acho um desperdício. Eu nunca tive, por exemplo, mesmo quando deputado, motorista que só dirigia carro. Eu sempre achei que isso é um desperdício. Eu tinha um assessor que dirigia carro, mas que fazia reunião comigo, fazia agenda, ata, etc. Para aproveitar a mão de obra e valorizar, motivar. No caso da vice, já que eu tinha uma vice, eu quis aproveitá-la. Podia ter ficado em casa, não precisava trabalhar, mas eu pedi que viesse. Nem dei secretaria para que ela se inteirasse do plano de governo e me ajudasse, me substituindo em alguma reunião. Claro. O problema da política são essas descontinuidades. Você, prefeito, luta para fazer uma coisa... Você quer ter a tua assinatura, implanta, essa é a história. Pois é. Depois, alguns mudam o nome, né? Isso, claro. Muda o nome, mas continua. Nesse caso, acabaram com o botão do pânico. A cidade perdeu com isso. Eu estava falando de uma segunda imagem, para acabar agora... que é você sentado num banco com o Renato Amari, que foram inimigos, não é inimigos, não vamos dizer inimigos, mas adversários políticos, e aí você sentado num banco. Achei a cena icônica. A palavra inimigo é quando essa rivalidade é pessoal, nunca foi pessoal. Aliás, foi eleitoral. Ele e eu fomos candidatos um contra o outro em várias eleições, aí vem a equipe de campanha, algumas vezes até briga nas ruas, depois reporta para o seu candidato aquele problema. Então, cria-se esse ambiente ruim, né? Mas quando o Renato foi traído pelo Vitor Lippe, essa é outra história, não cabe hoje,
Ele mudou de partido, foi para o PMDB, que já era um partido aliado meu. Então nós acabamos conversando e percebemos isso, que não havia nada pessoal, não éramos inimigos. E a gente transformou de adversário para amigos pessoais. Até hoje sou. Eu o visito em casa, embora ele esteja numa situação de saúde delicada. Mas se tornou um grande amigo. E durante o meu mandato, eu o convidei, era o meu principal conselheiro. Ele era o mentor, né? Toda semana, só que ele não me pediu nada. Isso que eu achei legal. Ele me elegeu, de certa forma, foi o principal fator legal da minha eleição. Isso. Nunca me pediu um cargo, muito menos propina, muito menos contrato para alguma empresa. Preciso dizer em favor do Renato. Ele foi meu principal conselheiro. Ele nunca aceitou, por exemplo, o que a Jaqueline fez comigo e com o governo, né? Ele se sentiu culpado porque a indicação foi dele, né? Mas olha, rancor ou vingança não faz bem para a gente, né? Eu não tenho rancor nem vingança e nem fiquei deprimido. Voltei para a minha atividade particular, simplesmente isso. Crespo, é muito bom te ver aqui. Você sabe que eu admiro, a gente já conversou inúmeras vezes. E eu espero que um dia você repense essa volta para a política, quem sabe, num outro momento. Pois é, eu tenho boa saúde, acho que mais uns 10, 15 anos de vida saudável, mas veja... Pelo menos. Até vou lhe dizer, se eu voltasse no tempo, eu faria tudo o que fiz quando prefeito? Resposta sim, se eu tomasse posse, eu faria, porque eu fiz as coisas certas. Mas surgiriam os problemas novamente. Claro. Então, a melhor decisão é não participar mais, muito menos como prefeito, porque a política piorou muito desde a minha cassação também. Hoje em dia você tem imprensa vendida, vereadores vendidos, não dá para fazer política honesta, correta. Então não é para mim. E, aliás, não é para ninguém. Eu tenho uma tese que se não encontrar ninguém que seja apto na sua visão ao voto, vote branco, vote nulo. Um sinal para mostrar que precisa de uma reforma política, que todo mundo fala, mas ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Ou então acabar com a representação. Essa ainda é algo mais chocante, acabar com a representação política e fazer com que os dirigentes sejam todos estatutários. Acaba com as eleições, se faz carreira, meritocracia para ser governador, prefeito. Só que quem aceita isso? Só que a democracia eletiva está falida. Esse é o problema. Crespo, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer a Tradição Urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar, do chefe Zezinho. Vá conhecer. Rua Ana Monteiro de Carvalho, número 75. Você pode reservar sua mesa, como você pode chegar lá. Às vezes, nem sempre tem lugar, né? Mas um lugar espetacular. Baterias Linear. Quando você tiver problema com a bateria do seu carro, que ela tem uma vida útil, aí você procura Baterias Linear. Entra aí no Instagram, Julião Auto Center. Seu carro tá batendo, tá com aquele barulho, e você fala, tá me incomodando, você procura o Julião, que ele vai achar o problema. Sunset Termas Park, um lugar espetacular, fica na represa de Avaré. Você pode ir para lá, pegar um chalé com a tua família e vai aproveitar o parque aquático. Ideal. Nós vamos. Nós vamos. Autoescola Ideal, 6 unidades aqui em Sorocaba. E Sorodrive, quando você que tem assim os executivos, você tem uma empresa, aí você precisa do transporte executivo. Quem você vai chamar? Sorodrive. Você vai ligar para o Piveta e vai falar, Piveta, eu preciso do transporte dos meus executivos para que eles saiam em segurança e cheguem em segurança sempre com pontualidade. Você pode encerrar o programa. Só para dizer que eu estou há 19 anos aqui, 18 anos em Sorocaba, e logo que eu cheguei em Sorocaba, eu comecei a participar das reuniões políticas de Sorocaba com o Renato Amari, né? E eu estava no dia que a Jaqueline foi apresentada como vice do Renato, e estava no dia que o Renato te apresentou no lugar dele. Eu estava nessa reunião também, ou seja, participei de umas coisas importantes, históricas da vida política de Sorocaba. Muito obrigado, Crespo. E se Deus quiser, a gente vai fazer outra entrevista aqui, porque eu tenho muita coisa para perguntar. Pois é, muito obrigado. Não dá para falar mais nada. Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, gente. Até o próximo programa.